cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos, bom dia a você que nos acompanha nesse Glorificare 2020, dessa forma nova, dessa forma diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas é a nossa realidade, é a nossa atual realidade. Algumas pessoas estão até dizendo em nova realidade. Eu espero que não, e rezemos que essa não seja a nova realidade, mas é a atual realidade que nós estamos vivendo. Então, dentro da nossa maneira, dentro das possibilidades que nos são cedidas, estamos realizando então o Glorificare 2020. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Júlio César da Silva, tenho hoje 43 anos, recém-completados mesmo, 43 bem fresquinho. No último dia 26 eu tive a graça de completar mais um ano de vida. Já sou casado há 22 anos com uma mulher linda, maravilhosa. Tenho 5 filhos, amém, aleluia. O povo me conhece por ser meio doido, né? E essa é uma das confirmações, né? Filhos são bênçãos de Deus na nossa vida. E no próximo dia, eu estava até fazendo as contas aqui, no começo ali. No próximo dia 4 de novembro, eu completo 31 anos. Que eu tive a graça de participar do meu primeiro grupo de oração. Eu estava com 12 anos de idade, quando a minha família se encontrou com essa graça, com essa força do Espírito Santo na igreja, e desde então caminhamos na igreja, dentro da renovação, sem nunca abandonar esse movimento, e sempre nos dispondo à ação do Espírito Santo. E que bom que nós estamos nesse encontro meditando justamente sobre a profundidade no Espírito Santo. Espero que você esteja aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu sofá, sei lá onde que você está lá, mas eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia do seu lado, porque nós então vamos meditar durante esse dia inteiro sobre a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo realiza em nossa vida, até onde eu posso ir com o Espírito Santo, até onde o Espírito Santo vai em mim. Vamos tentar buscar essa profundidade no Espírito Santo. Lógico que vai ser um pouco mais voltado para aquelas pessoas que já fizeram lá os outros Glorificare, que já tem uma certa caminhada, mas nada impede que você que esteja talvez vendo e participando do Glorificare, nada impede que você nos acompanhe, nada impede que você também mergulhe fundo nesse Espírito Santo. Nós estamos aqui somente com os servos, somente com a equipe de serviço, respeitando todos os limites de distanciamento, com álcool em gel na entrada, disposto até aqui no fundo também, uso de máscaras. Estamos aí realizando, né, todas as orientações normativas do Ministério da Saúde, para que não corramos o risco, né, de contrair o coronavírus. Mas aqui estamos com a graça de Deus. Então, sem mais delongas, eu gostaria que você já pegasse, abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 7b. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7b. E eu gostaria que você abrisse e gravasse essa página, marcasse essa página aí na sua Bíblia, que nós vamos sempre estar retomando nesse versículo. Eu quero trabalhar muito com esse versículo, nesse tema e também até no próximo tema. Jesus, na conversa com Nicodemos era um homem de Deus, ele era príncipe dos sacerdotes, príncipe dos judeus, um homem conhecedor da palavra, um homem temente a Deus, mas ele tinha alguns pontos também que já a gente vai meditar, a gente volta um pouquinho nele. Mas ele foi se encontrar com Jesus,
E Jesus disse essa frase para ele: nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Entendamos aqui que Jesus buscou uma profundidade, estava conversando com aquele homem, tentando ensiná-lo e tentando mostrar que ele tinha que ir além, que o desejo de Deus na vida daquele homem era infinitamente maior do que aquilo que ele imaginava. E não somente ir à igreja, conhecer a palavra, ter a sua rotina de espiritualidade. Jesus pediu para ele: necessário vos é nascer de novo. Então eu quero que você diga para você mesmo, aí onde você está: necessário vos é nascer de novo. Essa é a principal ordem do Senhor para esse primeiro momento. Necessário vos é nascer de novo. Amém. Então nós vamos passar um pouquinho, nesse primeiro tema, nós vamos meditar sobre o Espírito Santo nos curando. O Espírito Santo que nos cura. E para isso eu gostaria de passar em alguns pontinhos. Existem várias e várias fontes de cura que Deus nos apresenta. A principal dela, a principal fonte de cura que qualquer ser humano pode ter na face da terra, chama-se sacramento da confissão. A maior fonte de cura e libertação que existe é o sacramento da confissão. Até muitas vezes nós saímos para encontro, como você muitas vezes eu tenho certeza que saiu da sua cidade, veio até aqui em Três Lagoas, no encontro do Glorificare, procurando cura e libertação, procurando a presença de Deus, e amém, aleluia, isso também é necessário. É necessário caminharmos, é necessário fazermos a nossa parte, né? Vamos lá na Canção Nova, nos grandes encontros, procurando os grandes homens de Deus, para alcançarmos a cura e a libertação. E Deus colocou as pessoas na nossa vida, os grandes homens de Deus, para que fosse canal de graça para nós. Mas a principal fonte de cura e libertação que nós podemos encontrar é o sacramento da confissão. E logo depois o sacramento da comunhão, em conjunto com ele. Nos aproximamos da confissão, encontramos ali a libertação, a cura, a transformação, porque quando nós confessamos os nossos pecados, estamos declarando a Deus que nós somos miseráveis, que nós pecamos, e Ele derrama sobre nós a sua cura e a sua libertação. E depois, quando nós vamos comungar, aí é completada essa libertação, essa transformação, se entendermos a importância e a profundidade desse sacramento. Se nos aproximarmos do sacramento de qualquer forma, ou simplesmente para cumprir tabela, ou porque chegou a época da confissão, né, porque faz muito tempo que eu não me confesso, eu vou lá procurar o sacerdote, simplesmente para manter, né, o status ali, que eu sou uma pessoa de Deus e que eu de vez em quando vou lá me confessar, isso não vai acontecer nada em mim. Eu preciso me aproximar e mergulhar no sacramento da cura e libertação, da confissão, para alcançar a verdadeira cura e libertação. Então, a principal fonte de cura que existe é os sacramentos. Os sacramentos, confissão e comunhão. Aí depois, nós vamos lá dos encontros que a gente tem, que a gente realiza, presenciais ou não, hoje, né? Nem sempre presencial, como na live, através das lives, Deus pode também te curar. E esse é o objetivo desse encontro. Esse é o nosso objetivo nesse dia, né, de sábado, que nós vamos estar tentando nos abrir a graça de Deus para que Deus possa também te alcançar aonde você está. Nos encontros presenciais nós estamos reunidos e nós pedimos a cura e a libertação de Deus, e Deus vem ao nosso encontro. Então quando nós nos encontramos com Deus, quando nós permitimos que Deus nos encontre, Deus também nos cura. E também através da ação do seu Santo Espírito. Nós não falamos tanto sobre esse tema, mas já que nos abriu a graça, que Deus orientou e inspirou a coordenação, nós vamos meditar então um pouquinho sobre a ação da cura, né, do Espírito Santo em nossa vida. E voltando àquela frase, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Mas deixa eu pegar aqui a minha auxiliar, a Bruna Maria. A Bruna Maria está aí acompanhando todos as mensagens que vocês estão mandando aí de casa, e a gente vai estar sempre aí lendo alguns nomes, as pessoas que estão nos acompanhando. Então a Bruna Maria nessa parte da manhã vai estar me auxiliando. Então Bruna Maria, muito bom dia para você,
Bom dia. Tem muitas pessoas aí nos acompanhando na live, no nosso encontro? Tem sim, graças a Deus. Estamos em 60 pessoas. Que bom. E só tem pessoas aqui da cidade de Três Lagoas ou tem gente de fora, de outras cidades, que já vieram e participaram aí do Glorificare? Como é que tá? Não, tem gente de fora também. Tem pessoas que são mais velhas, tem jovens. O Filipinho, filho da Patrícia Toso, está participando pelo seu primeiro Glorificare. Um juntos. grande abraço para a mamãe Sim. Patrícia, para o papai Wagner, né? Para a mamãe e para papai Fresco, né? Os mais Sim. frescos aqui do grupo. Que Deus abençoe também o pequenininho, né, Felipe, no seu primeiro Glorificare. Primeiro Glorificare. Então aqui nós temos pessoas que já estão 11º Glorificare e as pessoas que estão participando pelo primeiro Glorificare. Amém, que bom. Vai mandando a sua mensagem, vai participando com a gente. Se mantenha firme aí onde você está. Nós sabemos que é uma dificuldade muito grande de manter a concentração e a atenção enquanto você está participando de uma live. E que o Espírito Santo então possa te guiar para que você se mantenha firme e forte. Mas vamos então pegar agora no comecinho do capítulo 3 de João. Então havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, um homem de Deus, um homem entendedor da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio da sua mãe e renascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes então que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Palavra da salvação. Amém, aleluia. Firme e forte, igreja, na sua casa você também responda: palavra da salvação. Então Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Primeiro ele foi de noite, porque ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus, porque ele não queria que as pessoas vissem ele encontrar com Jesus. E Jesus logo de cara ele chegou dando uma alisada em Jesus, né? Ah, mestre, sabemos que és um grande homem de Deus, porque não tem como fazer o que o Senhor faz se o Senhor não fosse de Deus. Jesus já dá uma cortadinha de leve nele, já fala logo direto: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Você talvez já veio aqui no Glorificare, ou em um outro encontro, sei lá quando que você se encontrou, como eu disse, né? Meu primeiro grupo de oração foi há 31 anos atrás, lá na cidade de Iguatemi, hoje diocese de Naviraí, num grupo de oração, numa capelinha da Vila Rosa. Eu não lembro nem o nome do santo daquela capela, mas a capelinha Vila Rosa, um grupo de oração simples, umas 10, 12 pessoas, foi o meu primeiro grupo de oração da minha vida. E a partir daquele dia a minha vida foi transformada, começou a ser transformada. Eu não sei quando que você se encontrou com Deus, eu não sei quando que Deus te alcançou, em que época da sua vida, em que idade que você estava quando Deus te alcançou. A Patrícia, por exemplo, eu sei que ela nasceu já dentro do grupo de oração, ela que mandou a mensagem aí, né, que já foi nossa coordenadora. Ela nasceu no grupo de oração. O Lucas, o meu filho aqui mais velho, ele nasceu dentro do grupo de oração. Mas muitos não, muitos, né, infelizmente viveram no mundo, viveram uma outra realidade e foi resgatado por Deus. Talvez tenha sido isso a sua realidade. Deus te resgatou algum dia, amém, aleluia. Glória a Deus pelo resgate que Deus fez na sua vida. Você se encontrou com o amor de Deus, você foi tocado, você começou a participar em algum grupo de oração, a participar melhor das santas missas, a viver os sacramentos, até receber o Espírito Santo, até orou em línguas e está ministrando alguma coisa dentro de algum grupo de oração. Que bom! Mas o Senhor vem falar: eu quero mais, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, bem ou mal, não se sabe de que forma, ele fazia a sua parte, ele era de Deus. E ele era os fariseus, apesar que foram os fariseus, né, que condenaram Jesus por inveja. Mas eles eram os homens de Deus da época, eles eram conhecedores da palavra. Ele com certeza ia todos os dias no templo, ele com certeza vivia rigorosamente as leis judaicas, né,
obedecia à palavra de Deus, estudava a palavra de Deus, conhecia. Isso não é necessário. Suficiente, melhor dizendo. Por isso que Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo, nos aprofundarmos no Espírito Santo. Nos nossos dias atuais, é muito comum nós recebermos a oração de imposição de mãos, que infelizmente não vamos poder realizar neste momento, mas a graça de Deus vai alcançar da mesma forma. A graça de Deus, ela é infinita, então não está limitada simplesmente ao toque, mas você um dia recebeu uma imposição de mãos por algum servo, e esse orou por você, e você recebeu o Espírito Santo, e você orou em línguas. Amém, aleluia. E daí talvez muitas pessoas dizem: nossa, agora eu fui tocado por Deus, até teve alguma mudança de vida, alguma coisa, né? Deixou de tomar cachaça, deixou de ir para gandaia, talvez deixou até de usar drogas, né? Lícitas ou não lícitas, e você teve uma transformação na sua vida. Mas só isso não basta. Deus quer mais. O ato de você orar em línguas não significa que você verdadeiramente foi batizado no Espírito Santo. Existiu uma manifestação do Espírito Santo. Deus agiu em você. Por quê? Porque Ele quis. E Ele faz aquilo que Ele quer. E quando eu abro o coração, quando você abre o coração, Deus age através de você, através de dons carismáticos, de dons espirituais. Então houve na sua vida uma manifestação divina, uma manifestação sobrenatural. Mas isso não significa que eu e você tenhamos sido verdadeiramente batizados no Espírito Santo, que é o nosso objetivo. A principal identidade da renovação carismática católica, enquanto movimento eclesial da igreja, é evangelizar a partir do batismo no Espírito Santo e todas as consequências. O batismo no Espírito Santo é a nossa principal identidade. Nós sempre vamos falar do batismo no Espírito Santo, mas para acontecer o batismo no Espírito Santo, o sinal físico que nós temos, visível, é a oração em línguas. Amém? Aleluia. Acreditamos nisso. Mas não é só isso. A oração em línguas é uma manifestação de Deus em mim. Isso não significa que eu e você tenhamos sido batizados no Espírito Santo. Então como é que eu sei se eu fui batizado no Espírito Santo ou não? A transformação de vida. E até que ponto essa transformação de vida tem que chegar? Até que eu nasça de novo. Estão entendendo? Você em casa está entendendo? Necessário vos é nascer de novo. Às vezes estragado, tão ruim. Vou pegar um exemplo de uma construção. E você contrata lá um pedreiro, um arquiteto. Chega lá e fala: eu quero reformar a minha casa, dá uma olhada. Aí você vê a casa com muitas trincas, com rachaduras, com deficiência no alicerce, toda trincada, toda torta, um canto da casa já todo torto, dando goteira no telhado, a estrutura toda danificada, e a pessoa dá uma olhada assim e fala: ó, seguinte, patrão, você que sabe, quer reformar, não vai reformar, mas vai dar mais trabalho do que fazer de novo. Então vai ser mais barato você desmanchar ela inteira, derrubar tudo, quebrar tudo e começar tudo de novo. E essa é a nossa situação. Às vezes a nossa situação na nossa vida, ela está tão destruída pelo pecado, tão destruída pelo mundo, o estrago foi tão grande que só reformar não é suficiente. Só dar uma desamassada na lataria, jogar uma tintinha nova, fazer um retoque na pintura, não é suficiente. Eu preciso ser desmanchado por inteiro e refeito novamente. Por isso que nós cantamos, né? Eu quero ser, Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo. Quebrar todo o vaso, despedaçar ele inteirinho, amolecer ele de novo e refazer novamente. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Necessário vos é nascer de novo. E essa ação do Espírito Santo precisa me levar a isso, a tal ponto em que eu nasça novamente, em que eu seja uma nova pessoa por inteiro. Nas minhas atitudes, na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de vestir, nos lugares aonde eu ando, com as minhas preocupações, tudo precisa ser diferente, porque eu preciso nascer de novo.
Mas às vezes nós recebemos o Espírito Santo, temos algumas transformações na nossa vida, recebemos algumas curas interiores, de traumas que nós temos, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos permitir que Deus mergulhe mais profundo no nosso ser, a ponto de nos transformar em novas criaturas. Novas criaturas. Necessário vos é nascer de novo. Antes de pular para o próximo personagem que eu quero pegar, eu quero voltar aqui um pouco a Nicodemos. Nicodemos não foi se encontrar com Jesus durante o dia, porque ele tinha vergonha. Jesus estava no auge, todo mundo estava falando de Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus Cristo, um homem poderoso, por onde Deus operava grandes e grandes milagres e grandes prodígios, e ninguém nunca tinha ouvido falar que alguém realizou os prodígios que Jesus realizava. Então chegou aos ouvidos de Nicodemos sobre esse homem, e com certeza nas suas reuniões lá que Nicodemos participava, ele sabia que os fariseus não aprovavam Jesus. Ele sabia, que os grandes daquela época da igreja, dos judeus, não aceitavam Jesus. Inclusive eu acho que ele já participou de alguma reunião ali, que falou, como é que nós vamos matar esse homem aí? Como é que nós vamos dar um jeito de calar esse homem? Então Nicodemos tinha medo e vergonha de se aproximar de Jesus. Ele não queria que as pessoas vissem ele com Jesus. Ele queria até algo de Jesus, Não sei até que ponto que ele acreditava em Jesus, mas ele queria algo. Ele acreditava que ele era de Deus, mas não acreditava plenamente, porque se ele acreditasse plenamente, ele não se importava com o que as pessoas diziam dele. Então ele tinha vergonha de Jesus. Ele não queria ser reconhecido como a parte daqueles que seguiam a Jesus Cristo. E talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você veio aqui no Glorificare, talvez você começou a frequentar a igreja, mas você ainda está meio na surdina, sabe? A gente chama de servo 007. Sabia que tem um servo 007? Ele é um agente secreto, de Jesus Cristo. Ninguém sabe que ele é de Jesus Cristo. Tem que ficar anônimo, totalmente anônimo. Então o servo 007 faz de tudo para manter a sua identidade em segredo. Porque talvez como Nicodemos, nós queremos algo de Deus. Nós até reconhecemos que em Deus nós temos tudo, mas nós temos aquela vergonhinha de chegar, das pessoas me reconhecerem como, nossa, você está indo lá no grupo de jovem? Você está indo no grupo de oração? Você está começando a andar com esse povo doido? Com esse povo que parece crente, que reza de uma forma... Você, nossa, não sabia. E talvez nós tenhamos vergonha de ser aquilo que o nosso interior está gritando. E se isso acontecer, então eu preciso da cura do Espírito Santo. Porque enquanto eu estiver com vergonha, isso significa que eu tenho mais apreço ou mais preocupação com o mundo do que com Deus. Eu tenho mais preocupação com aquilo que as pessoas que estão ao meu redor vão pensar de mim do que aquilo que Deus está pensando de mim. Eu dou muito mais valor e apego aos meus amigos, aquela turminha que eu tenho ali desde a infância talvez, ou da escola, ao que eles pensam de mim, do que Deus. E isso acontece quando o nosso coração ele não é amado 100%, quando eu tenho uma carência e uma necessidade de ser amado por alguém, quando eu tenho uma carência e uma necessidade de chamar a atenção de alguém, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma galera, daquela turminha, mais descolada ali da escola ou dos amigos do trabalho. Eu tenho a necessidade de estar ali para me sentir amado. Então, quando eu não me sinto amado, eu dou valor a isso. Eu tenho um medo tremendo de perder isso. Isso é falta de cura interior. Isso é falta de eu ser amado 100%. Quando eu me sinto amado por Deus, quando eu recebo realmente essa graça, essa força do Espírito Santo em mim, e que o Espírito Santo renova em mim todos os meus sentimentos, eu não me importo mais com o que as pessoas pensam de mim. Isso vai ser simplesmente a opinião delas. E eu vou lutar com todas as minhas forças, com todo o meu ser, para que um dia essas pessoas também sintam aquilo que eu senti. Então, se você por algum momento tem a dificuldade de se expressar como renovação, de se expressar como sendo de Deus, então saiba, você precisa permitir que o Espírito Santo realize essa cura profunda no seu coração.
Lógico que, a partir do momento que você se declara realmente sendo de Deus, você vai sofrer algumas consequências. Há 31 anos atrás eu sofri essas consequências. 31 não, eu já era muito jovem, então foi um pouquinho mais, está com menos tempo, uns 25 anos atrás. Que eu realmente, enquanto jovem, levantei a bandeira da santidade e gritei para o mundo: eu sou da renovação, eu sou diferente porque eu sou da renovação, porque eu sou servo de Deus, porque eu trabalho como servo de Deus, eu atuo no grupo de oração e eu preciso ser diferente. A partir do momento que eu disse isso, misericórdia, sofri igual vaca na horta, apanhei, que Deus me livre. As pessoas riam de mim. Eu levantei a bandeira de santidade e pude dizer para o mundo: eu sou virgem por opção. Eu não quero ter relação sexual por opção. Eu quero ser dessa forma. Aí Deus me livre, a casa caiu. Aí o bicho pegou. Porque o mundo não nos entende. Porque as pessoas que estão lá fora, que não sentiram esse amor de Deus, não conseguem entender. Mas quando você sente, quando você permite que o Espírito Santo toque em você e transforma o seu interior e cure o seu interior, você entende. E você não tem mais medo. Você não tem mais medo. E se há 25 anos atrás eu já sofri pra caramba com isso, hoje com certeza você também vai sofrer mais ainda. Infelizmente essa é a realidade. Porque as pessoas não conseguem entender. Aquelas pessoas que não sentiram o que você sentiu, que não foram tocadas da forma que você foi tocado, elas não conseguem entender, elas não conseguem encontrar motivo, elas não conseguem encontrar uma lógica que leva uma pessoa, um jovem, nos dias de hoje, levantar a bandeira de santidade e dizer: eu sou diferente por opção, porque eu encontrei um Deus que me ama. Eles não vão conseguir entender, e quando eles não entendem, eles tentam derrubar, porque é mais fácil ele derrubar quem é diferente do que tentar ser igual. Então, se você tem essa dificuldade, procure receber, se abrir a essa potência chamada Espírito Santo de Deus, vai mover dentro de você e vai te transformar, te curar, te libertar. Necessário vos é nascer de novo. Pedro, abra lá a sua Bíblia, no capítulo 21 ainda do Evangelho de São João. Capítulo 21, Evangelho de São João. Você consegue uma água para mim, Santa Coordenadora? Uma água, por favor. A garganta já está secando. Vamos aprender um pouco com Pedro. Depois a gente pega aqui a passagem. Mas vamos lá. Pedro foi chamado por Deus. Chamado por Jesus. E caminhou com Jesus durante 3 anos. Aos pés do Mestre. Um dia Jesus chegou à beira do lago, ele estava pescando, e ele falou: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a partir daquele momento, Pedro largou as suas redes e seguiu Jesus. E não voltou mais a pescar. A não ser naquela pesca milagrosa, que Jesus pediu, falou: se afasta um pouquinho aí, lança a rede, veio aquele monte de peixe e tudo mais. E aquela vez também, Jesus falou para ele: vai lá, pega um peixe, né? E da boca do peixe ele tirou uma moeda, o posto dele, né? E de Jesus. Correr de Jesus, né? Pegou um peixe, né? E fez o peixe engolir uma moeda. Engoliu uma moeda e Pedro foi lá e pescou aquele peixe, mas esse não é o tema agora, amém, aleluia. Mas fora esse momento, Pedro não voltou mais a pescar. Pedro se lançou na perseguição, né, do Evangelho, né, caminhando com Jesus, evangelizando, falando. Obrigado, Santa, Deus abençoe. E nunca mais Pedro voltou a pescar. E ficou ali então 3 anos aprendendo aos pés do Mestre. Tudo aquilo que nós lemos no Evangelho. E tudo aquilo que não lemos no Evangelho. Ajuda, irmão. Obrigado, Santa. Está vendo como a gente precisa da comunidade? Um ajudando o outro. Pedro então ficou ali 3 anos ouvindo e aprendendo do Mestre, sendo formado por Mestre. Jesus foi o formador dos formadores. Jesus era um formador por excelência. E durante então 3 anos, ele ficou aos pés do Mestre, aprendendo, ouvindo, vendo todas aquelas curas, aquelas libertações, vendo Jesus expulsar os demônios, curar aquelas pessoas, ajudando, evangelizando. Pedro realizou tudo isso.
Só que lá, no momento da cruz, no momento da prisão de Jesus, houve aquela grande parte, né, de Pedro, aquela grande ação de Pedro, que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro negou. Um homem que caminhou com o mestre durante 3 anos, que aprendeu do mestre durante 3 anos. Aí Jesus ressuscita, e ele vai e vê Jesus, vai lá e vê o túmulo, junto com João, foram os primeiros a chegarem no túmulo, a ser testemunha da ressurreição, depois das mulheres. Foram os primeiros que as mulheres foram, falou para eles, vimos, Jesus ressuscitou, o túmulo, o corpo não está lá. Pedro e João saiu, João chegou primeiro porque era mais novo. Não que Pedro fosse tão velho, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Os apóstolos eram jovens. Pedro poderia ter aí um pouco mais de 30 anos porque já era casado. Mas os outros apóstolos, todos eram muito jovens. Como nós sabemos disso? Pelos escritos deles após Jesus. Até pelo tanto que eles viveram, né? Após aqueles que não foram martirizados. Mas pelos seus escritos, segue-se, e os estudiosos chegaram a essa conclusão de que eles eram jovens. João era jovem. Pedro não era velho. Pedro era mais velho que João, mas também era bem jovem. Mas enfim, foram testemunhas da ressurreição. E depois saíram. E Jesus apareceu a eles, vai estar aqui, tá? Depois você vai ler aqui no capítulo 21, já a gente vai chegar no versículo. E Jesus apareceu e Pedro viu Jesus, Pedro tocou em Jesus, Pedro abraçou Jesus. Pedro sentiu aquele amor novamente, depois de ele ter traído. Pedro testemunhou ali a ação, né? Com Tomé, que Tomé não quis acreditar. Pedro foi um que falou para ele, rapaz, nós vimos o homem aqui. Tomé falou, não, se eu não ver, eu não vou acreditar, ué. Eu não vi, eu não estava aqui, se eu não colocar o dedo, né, na sua ferida, eu não vou acreditar. E Pedro, de certo, falava, ô teimoso, nós estamos falando que nós vimos o homem, rapaz. Você não tem acreditava, não vou acreditar. Aí na outra vez Tomé estava junto e Jesus aparece, fala, vem cá Tomé, introduz a sua mão do meu lado, coloca o seu dedo aqui no furo do meu dedo. Pedro acompanhou tudo isso. Mas Jesus, depois da ressurreição, ele ficou num vem e vai, de vez em quando ele aparecia a algumas pessoas, aparecia a muitas pessoas. E daí teve uma hora que Jesus deu uma trégua ali, de repente, passou ali um tempinho. E lá no versículo, deixa eu achar aqui. Lá no versículo 1 vai dizer assim, depois disso, capítulo 21, no versículo 1 vai dizer, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo, estavam juntos Simão, Pedro, né, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E Simão Pedro disse, vou pescar. Estava toda essa galerinha aqui reunida. E do nada Pedro falou assim, eu vou pescar. O Pedro não estava fazendo nada. Estava olhando um para o outro, lá para a cara do outro, certo, conversando, sem assunto. E Pedro do nada fala, vou pescar. E eu tenho certeza que Pedro queria ficar sozinho. Certeza absoluta. Por quê? Porque Pedro estava machucado. Porque ele havia negado o mestre. Pedro estava machucado. E quando nós fomos machucados, nós ficamos com o coração endurecido. E Pedro com certeza falou assim, eu vou dar uma de vou pescar e eu fico sozinho. Aí os outros falaram, eu vou também. Ele falou, miserável. Não deu certo. E foram pescar. Observa, Pedro durante 3 anos nunca mais voltou a pescar. Pedro estava com um novo objetivo, estava com uma nova missão, estava com a sua vida, né, sendo preenchida. E quando nós somos machucados, quando nós não nos abrimos à graça de Deus por completo, quando nós ficamos só na superficialidade de Deus, só na superficialidade do Espírito Santo, o nosso coração não é curado por completo. E de vez em quando a gente volta a pescar. Pedro quis voltar à sua vida velha. Pedro quis largar aquilo que ele estava vivendo e falou, eu vou pescar. Quero voltar, eu estou meio cansado, o coração está machucado, eu vi o homem, ele ressuscitou, ele estava aqui, mas não foi suficiente, não preencheu, eu vou pescar, eu vou voltar. Pedro estava querendo voltar às suas raízes, às suas origens, de vez em quando eu e você queremos fazer isso também.
De vez em quando a gente quer voltar a pescar, a gente quer dar uma abandonada, a gente dá uma cansada, a gente está meio que fadigado, as reuniões, agora com essa dificuldade da pandemia, nossa, a gente nem está conseguindo se reunir direito, né? Nossa, nem conseguimos ir lá no Glorificar, lá do, né, que todo ano eu ia me abastecer da graça de Deus, e me encontrar com os nossos irmãos, né, e viver um final de semana de bênção. Nossa, eu não posso ir lá, caramba, eu estou meio cansado, está meio chato esse negócio, eu acho que eu vou voltar a pescar. E talvez nós tenhamos caído na tentação de voltar à vida velha. E foi nessa situação então que Jesus aparece. E Jesus, eles estão lá no meio do lago e não conseguem fazer nada, e Jesus olha para ele lá e fala: ô, joga a rede aí para o seu lado direito. Ele fala: rapaz, nós não está pegando nada aqui não, vamos parar com isso. Fala: não, joga a rede aí. E eles lançaram a rede e encheram a rede. E daí imediatamente eles olham e reconhecem, falam: é o mestre. É Jesus. Aquele homem lá na beira da praia não é um homem comum, é um mestre. E Pedro então imediatamente se lança no rio e vai ao encontro do mestre. Aí, vamos lá para o versículo, vai acompanhando aí. Vai acompanhando. Lá no versículo 11. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou então a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Mais do que esses? Pedro então respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe Simão Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Pedro entristeceu-se porque perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Força, igreja, estamos em poucos, mas nós podemos, ser fortes. Palavra da salvação. Amém, aleluia, glória a Deus. Não vou pedir uma salva de palma não, mas é a palavra do Senhor. E aí na sua casa você acolhe a palavra do Senhor. Pedro viveu 3 anos sendo formado por Jesus, e aquilo não foi o suficiente para transformá-lo em uma pessoa nova. Pedro aprendeu aos pés do mestre, e aquilo não foi o suficiente. A presença do próprio Deus não foi o suficiente para transformá-lo em uma pessoa nova. E quando ele pecou, quando ele falhou, quando ele negou a Deus, ele ficou machucado com ele mesmo, e o seu coração ficou endurecido, e o seu coração ficou ali petrificado realmente. Tanto que quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, ele se entristeceu porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. Tipo assim, poxa, parece que ele não acredita em mim, mas ele pecou lá atrás, ele negou lá atrás 3 vezes. Jesus deu a chance para ele ali se redimir e também professar a sua fé durante 3 vezes. Mas Pedro se entristeceu, porque o seu coração ainda estava fechado, porque o seu coração ainda estava machucado, e nem a presença do mestre foi o suficiente para transformá-lo em um homem novo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. Vale lembrar aqui da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é repartida em 3 pessoas distintas, que são uma em 3 e 3 em uma. Cada uma das 3 pessoas tem a sua ação distintas. Todas elas sabem a ação da outra pessoa, todas elas acompanham 100% a ação da outra pessoa, mas cada um tem a sua manifestação de uma forma diferente. Deus Pai veio e criou. Por amor desenvolveu o plano de salvação. Jesus Cristo veio salvar, por obediência ao plano de amor do Pai. Por isso que quando a gente fala amor do Pai. Não que Jesus não nos ama, mas Jesus veio também por obediência, porque o homem foi desobediente. Então Jesus precisou ser obediente por nós. E o Espírito Santo veio nos santificar e nos transformar, e nos fazer novas criaturas.
Não era a ação de Jesus ali, nem o amor de Jesus foi o suficiente para transformar a vida daquele homem. Por isso ele necessitava do Espírito Santo agir em sua vida. Pedro foi formado, gente. Formação é importante, importantíssima. Importantíssima. Leitura da palavra é importante, importantíssima, senão você não conhece a Deus. Ir à igreja é importante, importantíssimo. Receber a Eucaristia, sim. O sacramento, sim. A convivência comunitária, sim. E agora, né, que nós não temos a convivência comunitária, nós estamos dando importância à convivência comunitária. Agora nós estamos reunindo devagarzinho. Alguns lugares a gente sabe que ainda está barrado, que ainda não tem reunião, nem missa presencial. Eu tenho muitos e muitos amigos esparramados por várias e várias dioceses em alguns estados, e eles não estão tendo missa presencial como nós estamos tendo a graça de ter aqui. Limitação, né? Estamos limitados com 30% somente do número de pessoas, mas nós estamos tendo a graça de nos aproximar da Eucaristia, de conviver em comunidade novamente. Mas como que deu saudade da comunidade, até aqueles irmãos chatos, né, que a gente não aguentava mais, deu saudade dos irmãos chatos também. Fala, nossa, onde que está lá, né? O irmão chato, né? Aquela coordenadora chata, né? A Carla, né? Nossa, no começo a gente, que ela começou, nós não aguentava mais a coordenadora, né? Cobrando, né? E tudo mais, né? Fala, nossa, eu não aguento mais essa mulher. Depois fala, nossa, que saudade da minha coordenadora, né? De me cobrar, saudade até da cobrança da coordenadora, porque a gente não teve mais a convivência. E quando a gente perde, a gente dá valor. Então, era cerca de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo de Jerusalém, com medo, trancadas. Estavam lá todos aqueles que foram tocados por Jesus, aqueles mais fiéis, essas mulheres que estavam reunidas, inclusive mamãe estava lá, Maria estava lá, reunidos também com ele. Só que eles estavam com medo, porque ainda o seu coração estava machucado. Por mais que se encontraram com o mestre, por mais que viram o mestre, por mais que eles viram ali uma grande multidão, viu Jesus subir aos céus, viram fisicamente, presenciaram os anjos cantando, presenciaram os anjos dizendo, esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, irá voltar um dia da mesma forma, mas o seu coração não havia sido tocado. Mas, quando o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo realmente chegou e chacoalhou o bambu, quando o Espírito Santo deu aquela potência de ação na vida daqueles homens, eles foram tocados verdadeiramente. Deixa eu virar de novo aqui, fica bonito. Isso. Você viu que eu tinha uma mexida, eu estava quietinho aqui. Quem mexeu foi a Ana Maria atrás ali, tá? Não, no capítulo. Bruna Maria, desculpa, errei o nome da santa que está ali atrás, que está gravando. Bruna Maria, é tanto nome, é tanta Maria também que tem esparramado por aí, não tem jeito, a gente confunde. Desculpa, Bruna Maria. Lá no capítulo 2 vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E apareceu-lhes então uma espécie de língua, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imediatamente, quando eles receberam o Espírito Santo, eles regaçaram as portas, eles desceram, eles não se importavam mais com eles não se importavam com a sua própria condição física, eles queriam falar de Deus, eles queriam manifestar a graça de Deus, eles queriam gritar para o mundo que eles receberam o Espírito Santo, que esse Espírito Santo transformou a sua vida de uma tal forma, com uma potência tão grande, que eles não se importavam mais com nada. Com certeza, no meio daquelas pessoas, tinham pessoas que ainda tinham vergonha de Jesus, como Nicodemos. Com certeza, no meio daquelas pessoas, tinham pessoas machucadas também, como Pedro, porque não estavam. Pedro, pelo menos, acompanhou Jesus até lá o Sinédrio, e os outros que nem acompanharam, os outros que fugiram, se esconderam, que foram chorar simplesmente e abandonaram 100% o Mestre, que não estavam lá quando Jesus morreu. João ainda estava lá aos pés da cruz com Maria, foi o único. Todos os outros
pregou. Você não tem vergonha na cara não? Não vai mais na igreja não? Não aparece mais lá não? Você não é capaz, você não pode, você não é digno. E tudo isso é o inimigo de Deus nos dizendo. E como o nosso coração às vezes é machucado, porque nós também falhamos, porque nós também pecamos, porque nós, depois de conhecer a história, de saber tudo que Ele realizou por nós, de sentir esse amor de Deus, nós ainda também somos fragilizados, nós ainda caímos e nós pecamos, e o nosso coração também fica machucado. E essa machucadura, essa dor, nos leva a fazer com que o nosso coração fique também petrificado, fique duro, assim como estava o Pedro. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, aí a transformação foi completa. Aí, se você ver lá no versículo 14, você vai ler o discurso de Pedro. Um discurso que converteu 3.000 homens. 3.000 pessoas. Não vou fazer as contas que eu faço. No meio de uma grande multidão, Pedro pregou. E pregou com uma tal potência, de uma tal forma, não só com palavras eloquentes, mas com o coração curado, com o coração transformado. Aquele homem que fez aquela pregação não era mais o Simão, que é uma cana rachada, que é um caniço agitado pelo vento, frágil, fraco, vazio. Quem fez aquela pregação foi Pedro, rocha, firme, não rocha de dureza interior, mas rocha de firmeza, onde Deus alicerçou a sua igreja, e ali nascia a Igreja Católica Apostólica Romana. Para que Deus pudesse realizar a obra através de Pedro, Pedro precisou receber o Espírito Santo, porque antes nem a companhia de Jesus, nem a formação de Jesus, nem os breves momentos por onde ele foi guiado pelo Espírito Santo, que ele recebeu ali o Espírito Santo, é uma manifestação não permanente, vamos assim dizer, permanente somente depois do Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, é que o Espírito Santo aí fez realmente morada no coração do ser humano. Antes disso, o Espírito Santo vinha, fazia a sua manifestação, como nos profetas, e depois voltava, porque o coração do ser humano ainda não era tempo do Espírito Santo. Somente depois de Jesus Cristo, onde nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos aí ser herdeiros da sua graça e herdeiros da sua promessa, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, somente depois de Jesus Cristo, depois da cruz de Jesus Cristo, é que eu e você temos a graça, e que toda a humanidade tem a graça de receber o Espírito Santo em plenitude, perene, ou seja, não se finda, contínuo, prolongado o resto da nossa vida. A partir daquele momento Pedro estava pronto, por isso é que ele pregou, e por isso é que ele tocou as pessoas, porque foi o Espírito Santo movido dentro do coração novo de um homem renascido pelo Espírito Santo é que falou, e quando aquele homem falou, a graça aconteceu. Necessário vos é nascer de novo. Existem coisas no meu coração e no seu coração que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar. Existem coisas na minha vida e na sua vida que somente a força do Espírito Santo vai transformar. A comunhão, a presença de Jesus Cristo é importante, importantíssima, e sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Mas eu necessito do Espírito Santo dentro de mim para transformar, para mudar, para me fazer novo. Você aí em casa está entendendo? Ô Dona Maria, apareceu mais pessoas aí? Tem gente acompanhando a gente aí? Como é que está a nossa live? Sim, tem bastante gente. Está o pessoal lá de Inocência, o grupo de oração Peregrino de Maria. Olha que beleza, pessoal de Inocência. Um grande abraço aos irmãos de Inocência, nos acompanhem firme e forte. Tem uma irmã da catequese, catequista, lá da paróquia Santa Rita, que está nos acompanhando também. Que bom. A Maia. Tem muita gente nos acompanhando de outras cidades também. Que bom, nos acompanhe firme e forte. Você que está nos acompanhando, você necessita que o Espírito Santo toque no seu coração em profundidade. Em profundidade. Nós temos que ser, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos que ser como uma esponja. Eu não sei se você jovem já teve a grande experiência de lavar a louça na sua casa. A gente sabe que a gente hoje tem uma certa dificuldade com alguns afazeres, mas eu espero que você já tenha tido essa experiência. Quando você pega uma esponja
uma buchinha de lavar louça, a famosa buchinha de lavar louça, aquela que é verde de um lado, amarela do outro. Tem umas mais coloridas, agora você vê com umas vermelhas, só mais diferentes, vão mudando as cores, mas o padrão é amarelo e verde, cor da bandeira do Brasil, né? Quando você mergulha uma esponja dentro da água, ela imediatamente fica penetrada, completamente umedecida e envolvida por aquela água. Seja ela limpa ou suja, com sabão ou sem sabão, a bucha ela vai absorver 100% a água e vai se envolver com a água 100%. Ela vai estar totalmente entranhada na água e a água vai estar em torno dela, em torno de toda a sua existência, de todo o suas fibras vai ter água. Mas se você pegar uma colher, um garfo, uma faca e mergulhar na água, a água vai estar em volta dela, vai molhar ela. Só que quando você tirar ela da água, se você esperar um pouquinho, quando você termina de lavar a louça, você coloca ali no escorredor, de lavar a louça, porque as louças já são bem grandinhas e já podem se secar sozinhas, né? Não tem necessidade de ninguém ficar se secando, não são crianças mais para isso. Então você coloca ela lá no escorredor de louça e ela, como utensílios adultos que são, vão se secar sozinhos. E muito rapidamente você vai lá novamente e aquela colher que estava ali molhada por completo, ela vai estar seca. Se você pegar a sua bucha e colocar lá em cima da pia lá, você vai lá e ela ainda vai estar molhada. Ela vai demorar muito mais tempo para ela se secar. Se você colocar a sua colher, tirar ela de cima do escorredor de louça, colocar em cima da pia, e tem ali um pouquinho de água, ela ainda vai permanecer seca. Ela só vai se molhar quando estiver em contato com a água. Se você colocar uma buchinha, uma leve camada de água em cima da sua pia, ela vai imediatamente te encharcar por completo daquela água. Se você ainda não fez essa experiência, jovem, eu te convido. Depois, com a louça do almoço, que daqui a pouco você vai degustar aí na sua casa, você faça essa experiência. Fala, mamãe, hoje eu vou lavar a louça. Prepare ela para não morrer do coração, ter um infarto. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? O meu filho, a minha filha vai querer lavar a louça, né? Faça, dê a oportunidade da sua mãe viver essa experiência transformadora. E você vai lavar a louça e você faça a experiência. Eu e você temos que ser como uma esponja, absorver por completo, ser uma coisa só com a água, ser batizada no Espírito Santo, e não como uma mulher que somente se mergulha, que se envolve, que até se molha, mas depois quando sai, ela totalmente se seca e fica totalmente alheia à realidade daquela água. Eu e você precisamos ser uma esponja absorvida, maleável. E isso só é possível quando o nosso coração é transformado, quando o nosso coração é tocado. Isso só é possível quando nós buscamos uma profundidade no Espírito Santo. Isso só é possível quando eu me abro verdadeiramente à ação de Pentecostes, como aqueles homens se abriram. Ao vento impetuoso que sopra, que arregaça, que quebra, que destrói, que depois reconstrói. O vento do Espírito tem essa função, soprar fortemente na nossa vida. Se a nossa casinha estiver fraquinha, ela cair. Que nem a história lá dos 3 porquinhos, que o lobo soprou e caiu, desmanchou, e o porquinho se lascou. Com o Espírito Santo ele transforma, ele destrói, ele desmancha, mas depois ele reconstrói, ele nos ressuscita. Ele realiza em nós a sua ação, que é nos fazer nascer de novo, que é nos fazer novas criaturas, que é nos fazer pessoas melhores, pessoas mais bondosas, mais amorosas, mais compreensivas, pessoas que têm uma capacidade verdadeiramente de amar. E como o nosso mundo hoje está precisando de amor, é uma coisa que a pandemia está nos ensinando. Eu tenho que amar o irmão, eu tenho que cuidar do irmão. Não basta somente eu me cuidar. Se eu me cuidar, eu vou ser uma pessoa egoísta e idiota junto. Porque não adianta só eu cuidar de mim, se eu não cuidar dos outros, eu vou estar sendo afetado da mesma forma. A pandemia está nos ensinando a ser amorosos.
a cuidar dos outros. Aqueles que estão aprendendo alguma coisa com a pandemia, que tem algumas pessoas meio idiotas, a gente não pode falar idiota, a gente está sendo gravado, né? Meu Deus do céu, meu vocabulário precisa ser corrigido, né? Oh, meu Deus do céu, não é idiota, que palavra que eu vou usar, né? Algumas pessoas que não utilizam a inteligência que Deus lhes deu. Ficou bonito agora, né? Ficou chique pra caramba. Agora eu me assustei com a minha batata. Aquelas pessoas que não utilizam a inteligência que Deus lhe deu, né? Que você tem essa inteligência, mas algumas pessoas não usam. Inclusive algumas pessoas estão com o trem zerado, na caixa ainda que nem abriu, né? Porque não se aproximaram da vida de Deus. Mas tá bom, algumas pessoas que não se abriram a essa graça querem se isolar e querem só cuidar de si mesmo, não está aprendendo com a pandemia. Eu tenho que cuidar do irmão, para isso eu preciso amar, e para isso eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. E nós vamos então rezar e pedir para que o Espírito Santo de Deus se mova em nós, e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mergulhe nessa profundidade do Espírito, buscando a profundidade do Espírito, buscando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu vejo você que está na sua casa, eu não sei como que você está aí. Eu espero que você esteja em oração. Eu espero que você esteja disposto a permitir que Deus te alcance aí na sua casa. Não existe limite para Deus te alcançar. Não existe limitação, não existe distância. Nós estamos aqui, vocês aí, mas Deus está aqui, Deus está aí. Então, quem age é Deus, quem age é o Espírito Santo. Então está feito. É o suficiente estarmos reunidos em seu nome. Mesmo que você esteja sozinho, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, sei lá onde você está. Deus te alcança. Deus te alcança. E nós vamos rezar e pedir para que o Espírito Santo de Deus toque em nós. E pedir que o Espírito Santo de Deus faça com que nós possamos buscar esse renascimento. Talvez hoje não se complete a obra de Deus. Talvez hoje não seja suficiente para Deus nos reformar por inteiro. Mas que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa nos tocar. Que nessa manhã, através do seu preciosíssimo sangue, através da sua ação poderosa do Espírito Santo, do teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos tocar. E que possamos ser invadidos por essa área do Espírito. Que possamos deixar de ser, Senhor, uma pedra, uma colher, e que nos tornemos uma esponja. Que possamos nos permitir envolver com a tua água, nos envolver com a tua graça, nos envolver com o teu Espírito. Toque, Senhor, em nós, toque nos nossos medos, toque nos nossos anseios, toque, Senhor, nas nossas dores, nas dores que nós temos, Senhor, no nosso interior, aquelas dores, Senhor, mais secretas que talvez nem nós sabemos, Senhor, que nós tenhamos. Mas que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa nos envolver, que teu Espírito Santo realize a obra em nós, a mesma obra, Senhor, que o Senhor realizou em Pedro, naquele homem duro, naquele homem chuco, Senhor, que foi tocado, que foi machucado, que negou, mas que se abriu à sua ação e foi o alicerce da tua igreja. O que será que o Senhor quer de nós? O que será que o Senhor quer desses jovens que estão nos ouvindo? Realize em nós, Senhor, a tua obra para que possamos realizar a sua. Faça com que possamos renascer, Senhor, uma verdadeira vida nova, uma pessoa nova, uma nova criatura, para que possamos te obedecer, para que possamos ser dóceis ao teu Santo Espírito, para que possamos ir além daquilo que nós nos acostumamos, daquilo que nós já fomos, até onde nós fomos. Possamos ter a coragem de ir além, de ir além, de ir além. O Senhor precisa que nós nos lancemos. Então haja em nós. Haja em nós através do teu Santo Espírito. Haja em nós através da tua graça. Me arruma a letra de novo daquela música. A música você pode cantar? Tá. Eu preciso ser curado, ser tocado. Vamos orar com essa canção. E que você possa permitir que Deus te toque, que Deus te envolva,
Cante conosco. Reze conosco. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser tocado. Eu preciso ser tocado. Vem me tocar. Vem me curar. Vem me tocar. Vem me curar. Vem me tocar. Vem me curar, Senhor. Vem me curar. Gerar intimidade. Ouvir a voz do teu coração. Ouvir a voz do teu coração. Deixar que o teu Espírito Deixar que o teu Espírito venha me tocar, venha me curar, venha me amar. Eu preciso ser curado. vem me tocar, Senhor. Eu preciso ser tocado. Essa vem me tocar. Vem me tocar. Vem me curar, suavemente a linguagem do Espírito. Você que está aí em casa, se for possível, ore em voz alta. Se não for possível, também ore no seu interior. Mas ore no Espírito. Permita que o Espírito Santo te envolva. Permita que a presença do Espírito Santo te envolva. Permita que o Espírito Santo penetre no seu interior. No seu interior. Deus tem palavra de muitas e muitas pessoas que nunca permitiram que Ele entrasse no seu interior. Permita que Deus entre no seu interior. Saia da superfície, da superficialidade. Não é só se olhar por fora, que Deus se olhar por dentro. Permita isso. Abra o coração, abra as portas do seu coração, permita que Deus entre. Tem uma pessoa que está em casa, você está no seu quarto, você está fechado no seu quarto, você é uma jovem. Eu não sei o que você realizou, eu não sei o que aconteceu, mas você tem uma autocondenação gigantesca dentro de você. O inimigo de Deus falando no seu coração que você não é digna, que você não
Deus te aceita da forma que você é. Ele sabia que você era dessa forma quando chegou na cruz por você. Ele te conhecia, ele sabia que você ia cair, ele sabia que você ia pecar, ele sabia